Mas nós não vamos repetir, mas nós vamos relembrar algumas verdades. E lá o texto de Êxodo, capítulo 14, versículo 1, diz: Disse então o Senhor a Moisés: Por que você está clamando a mim? Diga ao israelita que sigam avante. Erga a sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão para os israelitas atravessassem o mar em terra seca. Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios, e eles os perseguirão. E serei glorificado com a derrota do faraó e todo o seu exército, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. Tudo Deus vai ser honrado e glorificado. Então, Êxodo, capítulo 14, nós falamos que é a manifestação do poder de Deus, dos milagres de Deus. E nós sabemos que Deus é onipotente, onisciente, onipresente, como nós ouvimos e cantamos e adoramos através dessas músicas, daquilo que nós já ouvimos na nossa adoração ao nosso Deus nesse domingo. Deus é soberano sobre todas as coisas. Então, essas verdades têm que ganhar o nosso coração. E nós vamos continuar refletindo sobre algumas orientações descritas no nosso texto. Nós sabemos que o caminho mais óbvio para a terra de Canaã, a terra prometida por Deus, seria pelo norte do deserto de Sur. Mas Deus mandou o seu povo para um outro caminho. Amados, e nós falamos que essa decisão de seguir uma outra rota não foi dos israelitas, mas foi do próprio Deus. Aí nós podemos questionar e perguntar: você está no caminho onde Deus o colocou? Então continue. Foi Deus quem colocou o israelita em um beco sem saída. Foi Deus quem diz: eu quero que vocês vão por este caminho. Se eu tenho convicção que Deus me colocou onde eu estou, então eu continuo, mantendo posição, ficando firme, continuando fiel ao nosso Deus. Continue fazendo aquilo que Deus já mandou você fazer. Não saia do seu posto, fique firme, porque a palavra de ordem do Senhor é: diga ao meu povo que marche. Estamos passando por essa pandemia, está um caos, e a Bíblia mesmo relata isso, que nos finais dos tempos tudo ia se multiplicar. A corrupção, a maldade, a ciência, mas a igreja tem que marchar, tem que ficar firme ao Senhor. Nós temos que ser sal da terra e luz do mundo. E nós sabemos que a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Marche. Creia nessa promessa, meu amado irmão e minha irmã. Hoje, nós queremos que Deus traga ao nosso coração sobre uma segunda orientação de Deus ao seu povo. Deus pergunta a Moisés: Moisés, o que você tem nas mãos? Ele tem uma vara. E o que Deus fala? Erga a sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão para os israelitas atravessem o mar em terra seca. Amados, olha, podemos duvidar se isso tinha passado pela cabeça de Moisés. Em um só momento, de estender a vara e a mão sobre o mar. Eu creio que Moisés não tinha pensado nisso. Eu duvido se Moisés tinha também refletido sobre isso. Deus é assim. Quando estamos em um beco sem saída, Deus nos dá a direção que a gente nunca imaginou, nunca passou pela nossa mente. Eu passei por uma dificuldade, uma época aí, e aonde que eu esperava que vinha a solução, não veio. De onde que eu nem imaginava, veio, Deus trouxe a solução. Amados, Deus é assim, nosso Deus. Ele sabe de todas as coisas. Amados, muitas coisas não vamos compreender.
É verdade, nem entender. Mas Deus, se Deus mandou, nós devemos obedecer. Não é verdade? Vamos deixar Deus ser criativo através das nossas vidas. O vento sopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. João 8,3. Se eu sou nascido do Espírito Santo, sou uma nova criatura, o Espírito Santo vai dirigir a nossa vida, a sua vida, a minha vida. Se você quer algo novo em sua vida, então confie de todo o coração, de toda a mente, de toda a força em Deus que vai guiá-lo pelo seu Espírito. O Espírito Santo vai nos guiar em toda a verdade. E por isso nós devemos encher-nos do Espírito. Então, o que nós podemos parar? Vamos parar de reclamar e começar a glorificar a Deus. Se você sempre resolveu as coisas na base da espada, peça a Deus que te dá mansidão. Se você é do tipo de pessoa que quer resolver tudo sozinho, comece a se humilhar e a quebrantar-se no altar de Deus e deixar Deus ir à frente. É preciso tomar uma atitude nova diante de Deus e da sua palavra. Coisas que você nem imagina vão acontecer em sua vida. Talvez você esteja perguntando ou esteja questionando, meu amado irmão, minha irmã, por que Deus não faz milagres como antigamente? Pode ser que não temos a coragem, a confiança de obedecer a Deus diante de um mar fechado. Moisés, que seu povo está diante de um mar fechado. Precisamos sempre ter atitude de obediência e submissão a Deus, mesmo com poucos recursos. Pois se Deus mandar, faça, realize, vá em frente. Davi escreveu no Salmo 37, versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. A palavra entrega traduz no original um verbo empregado pelo salmista que literalmente significa se ver livre de um peso. Entregar é deixe o fardo. Em outras palavras, o salmista incentiva o cristão em Jesus a deixar o seu fardo sobre o Senhor. Mas a ordem, entrega o teu caminho ao Senhor, inclui entregar tudo. Jesus fala, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Esse alívio só vem do Senhor. Porque ele fala, porque o meu fardo é suave, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Só assim encontrarei descanso para as vossas almas. Descanso. Tem muitas almas, muitas vidas precisando de descanso, mas está indo em local errado. E esses versículos estão lá em Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30. Irmãos, eu pergunto, o que você tem nas mãos? Moisés tinha uma vara. Quais são os seus recursos? Qual é o seu dom? Qual é o seu talento que Deus deu graciosamente? Então, entrega tudo no altar de Deus e o mais Deus fará. Eu quero trazer um exemplo para a nossa vida, para o nosso coração, que se encontra lá em 2 de Reis, capítulo 4. É o profeta Eliseu e a viúva. A morte do marido desta mulher, e ele era servo de Deus, ele temia a Deus, mas ele morreu. E ele tinha 2 filhos. E aí o credor veio para cobrar essa dívida. Como a mulher não tinha nada, só tinha 2 filhos, ele iria levar os filhos como escravos. E aí o profeta
de Deus, mandado por Deus, Deus soberano, e perguntou para a mulher: o que você tem em casa? O que você tem em casa? A viúva: somente uma botija de azeite. Qual que é a orientação do profeta de Deus? Sai, pede emprestada vasilhas vazias, e é interessante, não poucas. Fecha a porta sobre você e seus filhos, e enche as vazias, e as vazias cheias você coloca em parte. Parou o azeite, porque as vasilhas, não havia mais vasilhas. E aí ele fala: vende, paga a sua dívida e vivei do resto. Amados, o que você tem em casa? O que você tem em suas mãos? Diante de tanta dificuldade, de tanta luta hoje em dia, o que você tem em mãos? A orientação: fecha a porta com a sua família. Ore a Deus. E com certeza o Senhor vai suprir cada uma de suas necessidades. Nós precisamos fazer isto, orar juntos, orar com a família. Obedeça, confia e tenha fé e esperança que Deus sempre cuida dos seus filhos. Deus tirou aquele povo da terra do Egito escravo e ele estava num beco sem saída. Não tinha recurso, não tinha nada. O que nós vamos fazer? Atrás, o exército de Faraó. Na frente, um mar. Um beco sem saída. E Deus deu saída. Diga ao meu povo que marche. Amados, vamos confiar. Diante de algumas dificuldades que nós vamos certamente ter na nossa vida, que era enfermidades físicas, emocionais, e essa luta por ter uma vida mais íntima com Deus. Vamos obedecer. Por quê? Porque Deus sempre cuida dos seus filhos. Porque ele fala para o meu coração, para o teu coração, que nós valemos mais do que os lírios do campo, que hoje estão tão lindos, bonitos, e amanhã estão murchos. Olha as aves do céu, olha a natureza. Eu cuido delas, eu alimento, e vocês não valem mais do que os lírios do campo, do que as aves do céu. Isso tem que ganhar o nosso coração. Vamos crer nessas verdades. Se estamos num beco sem saída, Deus vai cuidar. Amados, crer. Vamos obedecer tudo quanto Deus ordenar, quanto Deus mandar, e vamos ser o fiel, obedecer aquele que Cristo está nos orientando, aquele que o Espírito Santo está nos dirigindo. Você está no beco sem saída? Quem te colocou? Foi Deus? Você está obedecendo a Deus? Ou foi você mesmo que se colocou? Mas Deus dá livramento. Deus, ele é misericordioso. Vamos entregar tudo no altar de Deus? Vamos nos colocar no altar de Deus? Todo o nosso ser, toda a nossa família, e mais do que nunca, vamos estar orando, vamos estar clamando, vamos estar cheios do Espírito Santo, porque os dias são maus, mas o nosso Deus está conosco. Vamos encher do Espírito Santo, que em tudo nós possamos glorificar o nosso Deus, mesmo em um beco sem saída, porque na hora certa Deus vai abrir o mar e nós vamos passar a pés enxutos, terra seca, no nome de Jesus. Amém, amém.